E cá estamos nós, tentando desbravar novamente um pouquinho desse incrível mundo da medicina em mais um vídeo do quadro Medicina Resumida em 5 minutos. E o tema de hoje é hiperparatireoidismo. Bora lá comigo! Antes de começar o vídeo, eu só quero lembrar vocês que faltam 15 dias para a gente encerrar a última turma de 2021 do curso de Fisiologia Cardiovascular e Eletrocardiograma. Se você quiser aprender esse tema, corre no Hotmart e se inscreve, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois disso, pessoal, só em 2022. Antes da gente falar do hiperparatireoidismo, vamos lembrar um pouco do paratormônio, que é o hormônio produzido na paratireoide. O paratormônio ele tem uma função muito importante, que é manter a homeostase do cálcio e fosfato nos nossos líquidos corporais. E ele desempenha essas funções das seguintes maneiras. O primeiro momento onde o PTH age no corpo é diretamente sobre o osso, estimulando os osteoclastos a retirar cálcio do osso e mandar diretamente para o sangue. Outra função muito importante do PTH é lá no rim. Ele tem a capacidade de estimular a conversão da nossa vitamina D em vitamina D ativa, a famosa vitamina D3. Essa vitamina D já ativa, ela consegue ter algumas funções lá no intestino, como por exemplo o aumento da absorção de cálcio. A terceira função do PTH é ainda nos rins, onde ele consegue gerar uma reabsorção de cálcio e uma excreção de fosfato. Dessa forma, a gente consegue entender que o PTH ele é muito importante para aumentar o nível de cálcio do nosso sangue e também para eliminar o nível de fosfato do nosso sangue. E agora sim, entrando nas patologias, o hiperparatireoidismo, pessoal, nada mais é do que o aumento do PTH no nosso sangue. Se a gente já conhece as funções do hormônio, é muito fácil de entender quais serão os efeitos que podem causar um aumento da produção desse hormônio ou até mesmo quais serão os efeitos do aumento desse hormônio no nosso organismo. Vamos falar da classificação dessa doença para deixar o entendimento um pouco mais fechadinho. O hiperparatireoidismo se divide em primário, secundário e terciário. No hiperparatireoidismo primário, a doença começou diretamente na glândula paratireoide, ou seja, nós podemos ter um adenoma solitário na paratireoide que produz muito hormônio. E por conta disso, os efeitos do hormônio no nosso sangue vão aumentar demais. Por exemplo, a gente pode ter uma hipercalcemia, já que o cálcio vai estar sendo retirado muito do osso e sendo colocado no sangue. Nós vamos ter um aumento de vitamina D no nosso sangue e uma redução dos níveis de fosfato no nosso sangue. Afinal de contas, o PTH tira fosfato do sangue e joga para a urina. E é por causa disso que a gente encontra fosfatúria na urina desses pacientes. No hiperparatireoidismo secundário, nós temos uma doença que começou a causar o hiperparatireoidismo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um paciente que começou com uma doença renal crônica. Por muitos anos ele não tomava água, começou a ter lesões renais, perdeu néfrons e entrou numa doença renal crônica. Por causa disso, o rim não conseguiu mais produzir a vitamina D, que é muito importante para o metabolismo do cálcio, que em condições fisiológicas, quando ela está baixa, o nível de PTH aumenta. Então olha só, nessa doença a vitamina D caiu por causa de uma doença, a paratireoide entende e aumenta a produção de PTH. Porque lembra que eu falei que o PTH estimulava a produção dessa vitamina D, da ativação dela no rim? Pois é. Então, nós tivemos essa doença renal crônica, PTH começou a aumentar e agora nós temos um quadro de hiperparatireoidismo secundário. Qual a diferença do primário para o secundário? É muito importante entender isso. No secundário acontece um probleminha que quando o rim está doente, ele começa a excretar muito cálcio na urina. Por conta disso, o paciente tem hipocalcemia. Diferente do primário, onde a hipercalcemia estava presente. Quando o PTH começa a aumentar no secundário, ele pode, em alguns casos, aumentar o cálcio e manter ele em níveis normais, ou seja, teve aquela retirada de cálcio do osso, normalizou o nível de cálcio que estava baixo, e aí a gente dosou e percebeu que estava em valores normais. Então isso é o nosso hiperparatireoidismo secundário. E o terciário? Da onde ele vem? O terciário ele acontece como uma complicação do secundário. Imagina que o paciente tem uma doença renal crônica há muito tempo e por causa dessa doença renal crônica o nível de vitamina D está muito baixa, o PTH vai aumentando. Nós causamos cada vez mais aquele aumento do nível de cálcio que antes estava baixo, depois normalizou e agora chegou numa hipercalcemia. Então nosso paciente saiu de uma normocalcemia ou hipocalcemia que existe na secundária e entrou numa hipercalcemia. Como falar de todos os tipos de hiperparatireoidismo em um vídeo resumido é impossível, eu vou focar a partir de agora só no primário. Quando a gente fala de epidemiologia, pessoal, o hiperparatireoidismo primário é o mais frequente de todos. Segundo dados dos Estados Unidos, ele aparece em 21 pacientes de cada 100 mil pessoas a cada ano. Ele é muito mais frequente nas mulheres, a cada 3 mulheres,
um homem é acometido. E os pacientes afetados com maior frequência possuem 45 anos ou mais. Como nós falamos anteriormente, ele é chamado de primário, pois o problema começou na glândula. E esse início pode se dar pela presença de um adenoma solitário, que aparece em 75 a 80% das vezes. Pode ser por adenomas múltiplos, que aparecem em 2 a 4% dos casos. Pode ser até mesmo por hiperplasia das 4 glândulas da paratireoide, que afeta de 15 a 20% dos casos. E com bem menos frequência, o carcinoma da paratireoide, que afeta apenas 0,5% dos casos. O quadro clínico dessa doença pode se dividir em 4 grandes grupos. O primeiro grupo deles é alterações neuromusculares e psiquiátricas, como por exemplo, alteração no sono, alteração cognitiva, perda de memória, transtornos nas emoções, irritabilidade, ansiedade, astenia. O segundo grupo pode ser por alterações ósseas, onde a gente vai ver muitas vezes diminuição da massa óssea por causa da reabsorção causada pelo PTH e até mesmo fraturas frequentes. A gente pode encontrar também alterações nos rins, onde a gente pode encontrar nefrocalcinose, pode levar a uma insuficiência renal com o tempo e até mesmo litíases renais podem aparecer por lá. E o quarto grupo são das alterações cardiovasculares, onde a gente encontra hipertensão arterial, bradicardia, bloqueio atrioventricular, alguns graus de calcificação das válvulas que podem levar à estenose dessas válvulas e até mesmo encurtamento do intervalo QT no eletrocardiograma. Para fazer o diagnóstico dessa doença, a gente precisa de dosagem de PTH, cálcio e fosfato, e até mesmo de ureia e creatinina para ter uma noção de função renal. A gente pode pedir um ultrassom de paratireoide, ultrassom de pescoço, para avaliar a presença de tumores ali, e também de um ultrassom de vias renais e de rim, para encontrar provável nefrocalcinose ou até mesmo de litíases renais já formadas. O tratamento ele vai se dividir em tratamento cirúrgico e tratamento medicamentoso. A gente tem que entender que o tratamento cirúrgico é o único tratamento curativo e eletivo dessa doença. No entanto, ela tem suas indicações, porque afinal de contas nós vamos estar tirando a paratireoide do paciente. As indicações para paratireoidectomia são pacientes sintomáticos, ou seja, que estão manifestando sintomas de hipercalcemia, e os pacientes que são assintomáticos, ou seja, não têm sintomas de hipercalcemia, como por exemplo, alterações cardíacas, alterações de irritabilidade, que nós falamos anteriormente, no sistema nervoso central. Então, esses pacientes que são assintomáticos podem fazer a retirada nas seguintes condições. Em caso de presença de nefrocalcinose ou insuficiência renal, na presença de litíase renal, pacientes com idade abaixo de 50 anos, pacientes com nível de cálcio 1 mg por decilitro acima do limite superior, que é 10,5, ou seja, se o paciente tiver 11,5 para cima, já é indicação cirurgia. Os pacientes que têm histórico de fratura, o paciente com densitometria óssea na T-score menor a menos 2,5. E até mesmo o paciente com calciúria maior que 400 mg a cada 24 horas. E o paciente que é assintomático para hipercalcemia e ele não tem nenhum desses critérios citados anteriormente, ou seja, o paciente ali tem acima de 50 anos, ele não tem histórico de fratura, não tem cálcio elevado na urina dele, enfim, esse paciente vai para tratamento medicamentoso. E nesse tratamento pode ser utilizado estrogênios que ajudam a regular o nível de cálcio sérico e até mesmo alendronato, que ajuda na densidade mineral óssea, que estava muito baixa, e graças a esse medicamento ele começa a restaurar a densidade do osso. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, aquele like, aquele comentário ali embaixo. Eu tentei resumir o máximo possível, eu não sei se o vídeo ficou muito longo, eu vou tentar recortar ele o máximo para deixar ele em 5 minutinhos para vocês. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Até mais. E compartilhe esse vídeo com os colegas. Fui! We'll be right back.